Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. InterD, ciência e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Adelona e temos a honra de receber nesta edição do programa Renato Giannini, o novo presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Bom, Giannini é professor de filosofia da Universidade de São Paulo, a USP, escritor e ex-ministro da Educação. Ele tomou posse em 23 de julho de 2021, dia em que também foi realizada a 73ª reunião anual da SBPC. Bom, nessa entrevista o professor Giannini fala sobre a importância da SBPC para o desenvolvimento do país, da relação entre ciência e cultura e do papel das universidades como produtoras e divulgadoras do conhecimento científico. Vamos lá! Qual a importância da SBPC para a sociedade brasileira? A SBPC tem 72 anos. Ela, desde o início, fundada por cientistas importantes, ela assumiu um papel de defesa da ciência que culmina poucos anos depois da sua criação, em 1948, na fundação do CNPq e da CAPES, ambos no governo democraticamente eleito de Getúlio Vargas, dentro de um projeto de fortalecer a ciência no Brasil, para que o Brasil não ficasse totalmente a reboque. Vou dar um exemplo que não tem relação direta com a SBPC, mas que é muito interessante. Por essa época, mais ou menos, foi fundado o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é uma das melhores escolas de engenharia no Brasil. E o ITA foi criado tendo vários professores norte-americanos no começo, tanto que a curiosidade é que as reuniões da congregação nos primeiros anos eram feitas em inglês. Então veja a importância que houve em você ter uma sociedade para o progresso da ciência brasileira e que então foi substituindo essa presença importante de bons cientistas estrangeiros que fizeram muito para o Brasil e alguns dos quais inclusive se tornaram brasileiros. Uma das grandes cientistas brasileiras, cujo centenário de nascimento vamos comemorar em 2024, é Joanna Dobereiner, que nasceu no que hoje é a República Tcheca e que foi capaz de descobrir como você pode fixar o nitrogênio no solo, economizando para o Brasil bilhões de reais ou de dólares mesmo por ano, ao longo de vários anos, porque em vez de comprar nitrogênio para colocar no solo, ela soube fazer uma fixação dele no solo. Então a SBPC, com cientistas que vieram de fora, mas também com muitos cientistas brasileiros, foi capaz de fazer parte de um círculo virtuoso, junto com CAPES, CNPq, FAPESP e outras fundações de amparo à pesquisa, FINEP, que é também federal, como o CNPq e CAPES, no sentido de melhorar a produção científica brasileira. Nos anos 70, a SBPC passou a ter uma participação ativa também de profissionais de humanas, o que também levou à sua inflexão, da sua participação, já naquela época,
na luta contra a ditadura, conduzida tanto por cientistas de humanas quanto por cientistas de exatas e biológicas. Eu lembro de sessões memoráveis com Maurício Rocha e Silva e outros grandes cientistas das exatas, grandes nomes de humanas também, que lutaram muito contra a ditadura, mais tarde lutaram pelo impeachment do então presidente Collor, quando se revelou todo o conjunto de malfeitos de seu governo, e penso que o papel da SBPC é, hoje, ser a organização não estatal, representativa dos cientistas e dos que defendem a ciência, que agrega ciência, cultura, que está na revista dela, Ciência e Cultura, o nome do título, educação, saúde, meio ambiente, tecnologia e inclusão social. Quais suas principais propostas para a gestão à frente da SBPC? Penso que temos que pensar em duas etapas. Uma primeira etapa é a defesa daquilo que está hoje sob ameaça. Exemplo, supercomputador Tupã, que é capaz de fazer previsões meteorológicas de longo prazo, e é um computador de uma velocidade incrível e caro, custou caro ao Brasil, e sua manutenção não é barata. Ele necessita de um consumo de energia elétrica elevado, mas essa conta elétrica está sob risco de não ser paga pelo governo, do supercomputador fechar, de pararmos de ter previsões meteorológicas absolutamente necessárias para, entre outros, a lavoura e todos aqueles que trabalham no campo, para o turismo e para a sociedade em geral. E precisaríamos, na verdade, também substituir o supercomputador Tupã por outro, que também custa caro, há tempo que se quer isso. Agora, se você não paga a conta de luz de um supercomputador Tupã, eu comparo isso a você comprar um Lamborghini, vamos dizer, um carro de milhões de reais, e não trocar óleo. E você não troca o óleo. E aí, por causa de uma despesa de algumas centenas de reais, você faz fundir o motor de um veículo que custa milhões de reais. Essa é a primeira etapa, defender a ciência, defender aquilo tudo que está sendo feito hoje, e uma segunda etapa é deixar claro que tudo isso é essencial para uma fase ulterior da história brasileira, que vai ser a construção de uma sociedade do conhecimento. Hoje você lê a imprensa internacional, você lê os projetos internacionais, você vê que embutir inteligência na produção é decisivo. O Brasil foi um país que se industrializou numa época em que a industrialização era o traço distintivo do desenvolvimento, em que os países subdesenvolvidos exportavam matéria-prima ou extrativa, minerais, ou mais fruto do plantio e da criação agropecuária, e o Brasil instalou um parque industrial bom, que depois foi sendo reduzido. Hoje o Brasil voltou a exportar o que se chamam commodities, são esses produtos que antigamente a gente chamava de matéria-prima, para em outros lugares serem desenvolvidos. Grande exemplo, nós produzimos café e exportamos café a um certo valor, e depois importamos cápsulas de Nespresso, de outros tipos, que tem cerca, se não me engano, de 5 gramas cada cápsula, que custa em torno de R$2. Então, o quilo acaba saindo R$400 de um café que vale menos, porque o valor mais caro não é o café que está dentro, não é o sabor, não é a essência. O valor mais caro é a cápsula. Então, nós estamos hoje, de novo, sendo aquele país que exporta matéria-prima e importa o produto feito a partir dela. Agora, nós precisamos, então, reindustrializar o país, mas também fortalecer muito no setor de serviços com inteligência, com tecnologia, com ciência. Tecnologia, simplificando, é ciência traduzida em aplicação prática. Inovação também faz parte desse pacote pelo qual a inteligência aprimora a produção. Ora, se nós não fizermos isso, nós vamos ficar cada vez mais atrasados.
Mesmo nossas exportações de commodities são exportações que incluem inteligência. Quer dizer, você já não exporta produtos agropecuários ou minerais totalmente brutos. Você faz uma certa melhora neles. Há muita tecnologia no mundo do agronegócio. Agora, nós temos que colocar mais e mais inteligência na nossa produção. Inteligência o que é? Conhecimento rigoroso. É ciência. Ciência de todos os tipos, inclusive ciências humanas. Porque como você pode querer governar um país sem ter a ciência da sociedade? Imagina alguém que quer governar o Brasil e não sabe como é a sociedade que ele governa. Há uma ciência que se chama sociologia e que permite você, a partir, por exemplo, do recenseamento, saber onde está mais pobreza, onde está mais sofrimento, onde está mais dificuldade de as pessoas crescerem, terem futuro. Então, você precisa das ciências para tudo, desde a produção econômica, que traga riqueza, etc., até mesmo a arte de governar, a arte de dirigir um país. Ciência também é cultura? Na SBPC creio que já existe essa visão, né? Mas como fortalecer no Brasil os laços entre a ciência e a cultura? Ciência e Cultura é o nome de nossa revista histórica da SBPC, que procura justamente associar esses dois pontos. Agora, eu diria que a cultura é fundamental para a educação. Nessa entrevista eu só mencionei educação, mas é claro que você não pode ter ciência sem educação, sem formar pessoas constantemente para serem educadas, conhecerem o que é importante, treinarem novas competências. Educação é fundamental e não é casual que o trabalho da SBPC tenha se voltado tanto para o fortalecimento da CAPES, que é a agência federal que avalia mestrados e doutorados, da qual, por sinal, fui diretor por 4 anos e meio, diretor justamente de avaliação. E a avaliação o que é? É você verificar aqueles professores que são pesquisadores, que têm doutorado, estão pesquisando em laboratórios ou teoricamente, e que têm uma produção científica ativa, e nós entendemos que são eles os melhores para formar futuros mestres e doutores. Ou seja, você precisa ter um pesquisador ativo para formar futuros pesquisadores. E dessa maneira a gente consegue ter na pós-graduação brasileira o único nível de nossa educação que tem nível internacional. A gente olha os dados da educação básica, apesar de terem melhorado nos últimos 20 anos, graças a esforços importantes, sobretudo já no governo Fernando Henrique, mas sobretudo no governo Lula, através também da avaliação e de indicador de desenvolvimento da educação básica, apesar de terem melhorado, ainda a pós-graduação é nosso nível propriamente internacional em termos de qualidade. Então, o que isso tem a ver com a cultura? No meu livro A Pátria Educadora em Colapso, que eu escrevi rememorando minha experiência no Ministério da Educação como titular em 2015, neste livro eu digo: a cultura é a educação desorganizada, e isso é muito bom. Por exemplo, você estuda, digamos, escravidão. Escravidão no estudo, na educação, no fundamental, no ensino médio, na universidade, você vai estudar ao longo da história, como ela foi, como tem uma educação antiga, como uma escravidão antiga, como tem praticamente tem pouca escravidão durante a Idade Média e retoma no mundo colonial através da escravização de negros. Antes, brancos também eram escravos, você tinha escravos de todas as etnias, mas a escravização de negros durante o período colonial, sobretudo no continente americano, sendo o Brasil o país que mais importou escravos da África. Temos essa chaga em nossa história. Pois bem, você estuda escravidão, isso é educação. Você vê um filme do Spielberg, por exemplo, Amistad ou Lincoln, que tratam justamente da liberdade de escravos, você tem cultura. Então, e nos dois casos está agregando o seu conhecimento. No caso da cultura, você agrega pelo vivido, pela experiência, você pega significações que estão envolvidas nisso. Isso é precioso.
No caso da educação, você vê a estrutura disso tudo. As duas são muito importantes e por isso que a cultura é tão importante quanto a ciência. Tão importante, quer dizer, você tem a ciência histórica dizendo certas coisas, você tem a cultura mostrando outros pontos. Eu aproveito para dizer uma coisa que eu já tenho comentado em outros lugares. É uma pena que a gente tenha relativamente poucos filmes no Brasil que tratam da escravidão, ou que tratam da escravidão mostrando toda a sua violência, toda a sua crueldade, como, por exemplo, esses dois filmes do Spielberg, Amistad e Lincoln. No Brasil eu lembro, neste momento, e certamente estou esquecendo outros filmes, mas eu lembro como um filme que teve sucesso comparável do Spielberg, o filme Chica da Silva, que é mais antigo, é um belo filme. Como o senhor vê o papel das universidades, né, como vetores de divulgação científica? Como facilitar a vida de acadêmicos, né, que gostariam de também atuar como divulgadores científicos? As universidades são essenciais para você ter produção, pesquisa científica, mas também para divulgação científica. Da pesquisa eu já falei um pouco. Da divulgação científica, ela é muito importante, por quê? Porque você tem a condição hoje de desenvolver uma sociedade através de um conhecimento de tudo que a ciência proporciona. Veja, quando eu era criança, a alfabetização compreendia o quê? Aprender a ler e escrever. Fora isso, eu estudava aritmética, mas não era chamado de alfabetização. Com o passar dos anos, hoje a alfabetização inclui também as operações básicas e o Plano Nacional de Educação prevê que até o fim do 3º ano do Fundamental 1, ou seja, até completar 8 anos de idade, as crianças saibam ler, escrever e fazer as operações básicas, o que infelizmente nem sempre se consegue. Quer dizer, nós temos hoje uma taxa de não completude da alfabetização até o final do 3º ano nas escolas públicas, que é de mais de 50% no caso da aritmética, é melhor no caso da leitura, é intermediária no caso da escrita, mas no caso da aritmética é mais, é mais difícil você conseguir esse resultado positivo. Pois bem, a divulgação científica deveria estar ligada à ideia de que toda a sociedade tem uma alfabetização não apenas da leitura, da escrita e da matemática, mas da ciência. Então, é claro que isso demorará mais anos, mas significa você ter toda uma população que não só aprenda durante o período de escola para depois eventualmente esquecer as bases, de novo, da matemática, da química, da física, da biologia, da informática, como também aprenda com a história, a geografia e a sociologia, a filosofia e ainda não apenas a ler e escrever, mas também a literatura, por exemplo, as artes. Por que isso é importante? Porque sem esse conhecimento mais amplo, você fica a meio termo na sociedade atual. Eu comentei antes que é uma sociedade do conhecimento. Veja, uma coisa que muitos brasileiros ignoram é que empresários nos Estados Unidos, em vez de cursarem necessariamente um curso, de economia e administração, que podem ser cursos muito bons, eles fizeram os chamados Liberal Arts Colleges, as faculdades de humanidades, nas quais estudaram, eventualmente até mesmo grego, latim, estudaram, sem dúvida, os grandes filósofos, estudaram arte e literatura, e se entende que essas pessoas ficam mais competentes, mais capazes para dirigirem uma empresa, para trabalharem negócios, etc., do que se elas tivessem feito apenas uma formação focada nos negócios. Então, claro, essa pessoa vai estudar negócios, mas a ideia é que ela tem que ter uma infraestrutura básica muito forte de conhecimento sobre tudo que é o mundo. Por que eu estou falando disso a respeito da divulgação científica? Porque não se trata apenas de divulgar a ciência, trata-se de assegurar um letramento científico. A chamada SBPC norte-americana, a American Association for the Advancement of Science,
também conhecida como AAS, ela criou um projeto chamado 2061, AAS 2061, que visa, ele continua, me parece, existindo, tem um site, vocês podem procurar, embora durante a pandemia ele não tenha sido atualizado, ao que me parece, tem um site que mostra esse projeto de, no ano 2061, todos os norte-americanos terem um conhecimento científico qualificado. Ou seja, todos os norte-americanos saberem as coisas básicas. Vou dar um exemplo que é curioso. Pesquisas aqui no Brasil dizem coisas variadas. Há uma pesquisa que o Paulo Artacho, grande cientista, meu vice-presidente eleito na SBPC, cita e que é que 95% da sociedade brasileira creem na ciência. Maravilha. Mas outra pesquisa diz que 20% acreditam que a Terra é plana. Preocupante. Agora, mesmo quem acredita que a Terra é plana, usa o Waze, usa GPS, que supõe uma Terra redonda, que só são possíveis porque você tem satélites girando em torno do globo terrestre. Então, uma questão crucial na divulgação, ou no que eu chamo letramento científico, letramento é uma forma mais sofisticada de falar alfabetização, uma forma sofisticada uma forma eficaz, me parece, é como fazer que as pessoas que se beneficiam da tecnologia conheçam a ciência que está embutida nela. A tecnologia, eu já disse, é a ciência traduzida em aplicações práticas. Então, como sucede que uma pessoa eventualmente utilize a tecnologia, mas não saiba da ciência, seja totalmente ignorante em termos científicos? É claro que você não tem que saber os detalhes de como funciona o motor de um carro para saber guiar um carro. Mas se você, por hipótese, achar que um carro é movido por magia, então alguma coisa está bastante errada na sua educação. Você sabe, por exemplo, que um carro é movido por motor a combustão, e isso os alunos estudam ao longo da educação básica. Então é bom saber isso, como também, se você quiser ser autônomo para quando o seu carro tiver um defeito, você suspeitar do que se trata e tomar as devidas providências, não digo você substituir o mecânico, mas pelo menos fazer certas coisas básicas, é bom você saber em que consiste o motor a combustão. Se você quer ser uma pessoa que conhece a sociedade em que está e que participa das decisões dela por votos, por atuação, por defesa de outras coisas, você tem que saber alguma coisa da ciência da sociedade, que é a sociologia. Você mora numa cidade, se você não souber nada de urbanismo, você vai aceitar coisas que são absurdas, como, por exemplo, a destruição do verde nas cidades, acarretando poluição cada vez maior e, portanto, doenças respiratórias, redução da expectativa de vida, uma série de problemas são bastante graves. Então, por isso que é muito importante ter a divulgação científica, para a qual temos algumas revistas, inclusive a revista que a SBPC criou, a revista Ciência Hoje, mas temos também algumas outras revistas que o mercado proporciona, mas mais do que isso eu penso, nós devemos garantir que a sociedade conheça a ciência. Eu gostaria muito se nós tivéssemos pequenos clipes na TV, tanto pública quanto privada, explicando coisas da ciência. Quando eu fui diretor da CAPES, eu lembro que havia 47, 48 áreas do saber, física, química, medicina. A única área dessas cujo conhecimento chegou ao grande público de forma sistemática é a medicina. Faz pelo menos 20 anos, graças ao Dr. Drauzio Varela, e agora na pandemia outros, mas falarei da pandemia daqui a pouco, há muitos anos que as pessoas sabem de cuidados para o colesterol, cuidados para a glicemia, cuidados para evitar diabetes. Isso se tornou amplamente conhecido da sociedade e eu queria que o mesmo amplo conhecimento as pessoas tivessem, vamos dizer, de princípios da química, da física, da ciência política, da história. Assim, tudo isso pode chegar às pessoas de uma forma agradável, até mesmo divertida. Nós temos que fortalecer isso é fundamental.
Com a eclosão da pandemia da Covid-19, a ciência ganhou um relevante destaque na mídia, né? O que fazer para que o interesse se mantenha em um bom nível, né, quando a gente superar essa fase aí da pandemia? O que é muito interessante é que a pandemia da Covid, embora em alguns lugares do mundo tenha suscitado mentiras, inverdades, fake news, Estados Unidos é um caso, Brasil é outro. Na França, em bem menor escala, houve um médico que divulgou também inverdades a ponto de finalmente ser amplamente criticado e perder muito da reputação que ele tinha. Apesar de haver divulgação de inverdades que fizeram a doença se alastrar e cobrar um custo em vidas bem maior do que seria natural, apesar disto, a sociedade se interessou muito pela contribuição dos médicos. No Brasil nós temos, por exemplo, 2 amigos meus, a doutora Margarete Dalcomo, que foi eleita Mulher do Ano passado, o doutor Paulo Saldiva, que tem um papel importantíssimo na discussão pública brasileira, bem como a Natália Pasternak, Átila Yamarino, que tem divulgado muito a ciência e contribuído bastante para as pessoas entenderem essa questão tão difícil que é quais serão as causas, mas sobretudo quais os cuidados a tomar perante a pandemia. E nós temos outra coisa que é muito importante, o fato de que as vacinas, 1 dúzia de vacinas, aparentemente todas elas eficazes, apenas com dúvida sobre o grau de eficácia, 1 dúzia de vacinas em apenas 1 ano foram colocadas no mercado, e um mercado que é composto de agentes públicos, são quem compra essas vacinas e estão vacinando a população do mundo. Esperamos que o Brasil consiga vacinar toda a população até o final do ano, não apenas os adultos, precisamos vacinar adolescentes e crianças, à medida que tenhamos segurança da aplicação neles. Então, esse avanço da ciência é uma coisa sem nenhum precedente. Basta ver um resultado disto. A gripe espanhola matou 50 a 100 milhões de pessoas um século atrás, 3 a 5% da população. Se tivéssemos conhecido o mesmo número de mortes com essa doença no mesmo prazo, teriam morrido 300 a 400 milhões de habitantes da Terra na população atual. Morreram 4 milhões, morrerão mais, é uma lástima, é deplorável, mas é menos, é muito menos, é 1% do que morreu com a gripe espanhola, percentualmente falando. Então, o avanço da ciência tem que ser entendido como importante, a SBPC vai lutar muito por isso, para que isso melhore, para que o Brasil realmente volte a figurar entre os países que atuam, que constroem sua economia, inclusive, com base na ciência. Isso é decisivo, não há progresso sem ciência hoje no mundo. Muitíssimo obrigado ao professor Renato Giannini pela entrevista, que tenha muito sucesso aí à frente da SBPC. Esse programa tem edição de Pedro Santos e apoio cultural do Estúdio Bacamarte, com a apresentação deste que vos fala, Adeluna. Visite nosso site www.interd.net.br e mande seus comentários e sugestões para o e-mail interdcontato@gmail.com. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.